TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto, e você vai ver a seguir. Mulher fica gravemente ferida em um acidente de carro em Paraíba do Sul. Greve dos Correios continua, já atingindo 9 estados brasileiros. Cerca de 170 crianças foram registradas sem o nome do pai em 2023, na cidade de Petrópolis. Lei Seca registrou 479 casos de alcoolemia durante o fim de semana. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente de carro que aconteceu na tarde do último sábado na BR-393, na altura do município de Paraíba do Sul. Confira. 2 carros colidiram na BR-393, em Paraíba do Sul, por volta de 12h25 da tarde do último sábado. O acidente deixou uma mulher de 62 anos, que estava no banco do carona de um dos carros, gravemente ferida. O Corpo de Bombeiros da cidade de Três Rios foi acionado por testemunhas que passavam pelo local do acidente. E após os atendimentos realizados no local, a vítima foi encaminhada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Durante as diligências, a BR-393 permaneceu operando em meia pista e às 1h49 da tarde, o trânsito normalizou na região. E a greve dos trabalhadores dos Correios, que teve início no dia 7 de agosto, continua, já tendo atingido 9 estados brasileiros. A adesão já é de 70% dos funcionários dos Correios. E a greve ganhou sexta-feira, após uma reunião da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadores dos Correios com delegados sindicais, rejeitando mais uma vez a proposta que foi apresentada pela empresa. Nesta segunda-feira, a promessa era de maior mobilização com a realização de novas assembleias de sindicatos filiados à Findect e de sindicatos de outra federação. Com o crescente acúmulo de reclamações de consumidores sobre atraso nas entregas dos Correios registradas em diversos sites de reclamação, os servidores da empresa iniciaram uma greve que já afeta 9 estados do Brasil. A paralisação tem impactado o serviço de entrega em todo o país. Os estados afetados pela greve: São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins. A paralisação inclui carteiros, motoristas e trabalhadores das áreas de tratamento e atendimento, interrompendo boa parte das operações diárias da estatal. As principais reivindicações incluem reajustes salariais compatíveis com a inflação, melhoria nas condições de trabalho e garantia de direitos conquistados ao longo dos anos de luta. Para os trabalhadores, a proposta atual dos Correios não atende às expectativas da categoria e não reflete o reconhecimento da importância dos serviços prestados pela categoria. Enquanto as negociações não avançam, os trabalhadores seguem firmes, realizando atos e piquetes, fortalecendo a greve decretada em 7 de agosto. Então, quem vota na rejeição da proposta apresentada pela empresa, e a terceira proposta, continuidade da Assembleia, continuidade da greve, que nós fazemos na Assembleia na quinta-feira, aqui às 19 horas. Quem defende a continuidade da greve? Unido, é muito
No início da greve, os Correios, no dia 7 de agosto, informou que as pessoas não seriam afetadas com atrasos nas entregas, mas já são registrados muitos atrasos em todo o Brasil. A gente vai trazer, claro, mais atualizações sobre este assunto no nosso telejornal, o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, às 6h30 da noite, hoje para você. E um levantamento de dados organizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que em 2023, cerca de 173 nascidos vivos foram registrados sem o nome do pai na certidão na cidade de Petrópolis. E apesar da quantidade, o número apresenta uma queda quando comparado ao ano de 2022. Na época, 187 bebês estavam nesta situação. A pesquisa aponta que entre 2016 e 2023, o número de nascimentos caiu 17% na cidade de Petrópolis, enquanto a quantidade de crianças sem o nome do pai no registro cresceu 75%. Esse cenário é uma realidade nacional, por mais que tenham mudanças na legislação que permitem a possibilidade do reconhecimento de paternidade direto em cartório, funcionando sem a necessidade de procedimento judicial, e outras alternativas, como a paternidade socioafetiva ou mesmo ações de mutirões envolvendo defensorias públicas, poder judiciário e cartórios de registro civil. O não reconhecimento dos pais para as crianças tem crescido ano após ano, mesmo com a diminuição constante do número de nascidos vivos. E, atualmente, fazer a inclusão do reconhecimento da paternidade é ainda mais prático. É muito simples ser feito esse reconhecimento biológico no cartório de registro civil. Basta ter o cartório de registro civil mais próximo, pode ser o do registro ou não, isso não tem problema. Se for uma criança, é importante que a mãe consinta com esse reconhecimento do pai biológico. Se for maior de idade ou reconhecido, ele também vai ter que consentir com esse reconhecimento. Basta o pai e o filho. Então, se for maior, se for menor, a mãe e o pai vão ao cartório e vai ser gratuito esse reconhecimento, é sem custos e é bem rápido, bem simples. De acordo com os registradores de pessoas naturais nacional, isso não é apenas uma questão emocional. Não ter o nome do pai na certidão de nascimento implica em uma série de benefícios para a criança, como inclusão em plano de saúde, plano de assistência previdenciária, herança e até pensão alimentícia. A ARPEM Brasil relatou que os órgãos públicos estão pensando em medidas para tentar enfrentar o problema. O tema foi destaque na organização quando estavam discutindo o novo Código Civil neste ano. Na ocasião, a Comissão de Turistas elaborou um projeto que prevê o registro imediato da paternidade a partir da declaração da mãe, quando o pai se recusar a realizar o exame de DNA. Agora, o projeto será encaminhado para o Congresso Nacional para ser analisado. E a Operação Lei Seca autuou 479 condutores por alcoolemia no teste de etilômetro entre a última sexta-feira, dia 16 de agosto, e domingo, dia 18 de agosto, em todo o estado do Rio de Janeiro. Os bairros da Barra da Tijuca, do Centro, da Tijuca, do Recreio, de Realengo e os municípios de Maricá, Bom Jesus de Itabapuana, Paraty e Teresópolis registraram a maior quantidade de flagrantes no bafômetro. Nas 35 ações de fiscalização realizadas, a Operação Lei Seca analisou 3.113 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 15,4%. No Norte Fluminense, o município de Bom Jesus de Itabapuana marcou 22,8% nas 127 abordagens que foram realizadas no sábado, dia 17 de agosto. Lá, ainda houve uma ação realizada na sexta-feira com uma taxa de 15%. Na região serrana, no município de Teresópolis, as ações do sábado e do domingo fecharam com uma taxa média de alcoolemia de 15% nas 273 abordagens realizadas. Neste mesmo período, no Litoral Sul, as ações na cidade de Paraty apresentaram uma taxa média de 12,5% nas 256 abordagens. Na Grande Niterói, o município de Maricá também registrou alta, com 32 motoristas pegos dos 139 abordados no domingo. Na zona oeste do Rio, uma ação de domingo na Barra da Tijuca abordou 66 condutores e autuou 18, o que resultou numa taxa de alcoolemia de 27,3%, a maior do fim de semana. Também no domingo, uma ação no Recreio dos Bandeirantes registrou uma taxa de 22,5%. Foram 120 abordados e 27 pegos com teor alcoólico.
No sábado, uma ação em Realengo apresentou uma taxa de 21,3%. No bairro, a operação autuou por alcoolemia 26 dos 112 motoristas testados. No centro do Rio, no sábado, a operação registrou a segunda maior taxa do fim de semana, 25,5%. Lá foram realizadas 98 abordagens e 25 condutores estavam alcoolizados. Na zona norte da capital, uma ação no bairro da Tijuca registrou 19,7%. Foram 61 motoristas abordados e 12 não passaram no teste do etilômetro. Ontem a gente trouxe a informação aqui no Correio Petropolitano na TV Primeira Edição que na última quinta-feira o Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, assinou um termo de ajustamento de conduta, ou seja, um TAC, junto a uma clínica psiquiátrica de Petrópolis, com o objetivo de adequar o estabelecimento às normas da reforma psiquiátrica. Agora quem traz mais informações sobre este assunto pra gente é o repórter Hugo Petersen. O MPRJ assinou na última quinta-feira um termo de ajustamento de conduta com a Clínica Vista Alegre em Petrópolis. O objetivo do TAC é adequar o estabelecimento à reforma psiquiátrica, à Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, à Lei Brasileira de Inclusão e ao Código de Defesa do Consumidor. O termo foi assinado após o Grupo de Apoio Técnico Especializado ter constatado irregularidades na clínica, no âmbito do inquérito civil instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis, especialmente no que se refere ao processo de trabalho das internações psiquiátricas. Com a assinatura do documento, a clínica se compromete, entre outras ações, a instituir uma comissão revisora interna e avaliar, em prazo máximo de 60 dias, a situação de cada paciente internado no local por meio de laudo médico circunstanciado. A clínica se comprometeu ainda a alterar os termos contratuais utilizados para o serviço de forma a prever os direitos dos pacientes e se adequar ao Código de Defesa do Consumidor. Hugo Petersen, para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada por suas informações. Na noite de segunda-feira, um homem foi preso por tráfico de drogas em Petrópolis. Os policiais militares do 26º Batalhão foram até o bairro Esperança, onde encontraram com o acusado 374 pedras de crack, 80 cápsulas de cocaína e R$30 em espécie. De acordo com a PM, o acusado estava em liberdade condicional. Ele foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde permaneceu preso em flagrante pelo mesmo crime que já respondia anteriormente. E você vai ver depois do intervalo. Modelagem do contrato da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais é discutido pelo FEComércio e SIComércio. Hospitalizações entre idosos por Covid apresentam alta no Rio de Janeiro. Ministério Público Federal acompanha a restauração do painel da artista Djanira em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta depois do intervalo. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria.
Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A FEComércio e o Sicomércio Petrópolis estiveram mais uma vez em uma reunião no Ministério dos Transportes para falar sobre a modelagem da nova concessão para a BR-040 entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. O encontro foi viabilizado pelo deputado federal Hugo Leal, que articula junto ao ministro dos Transportes, Renan Filho, uma solução para os impasses da rodovia. Na ocasião, o deputado Hugo Leal, Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio, e Delmo Pinho, assessor especial do FEComércio, detalharam diversos pontos que devem ser incluídos no modelo da nova concessão, como, por exemplo, a redução da atual tarifa de pedágio e um melhor detalhamento no edital das intervenções previstas, como a construção de retornos, diamantes, a ligação Bingen-Quitandinha e o cronograma da construção da nova subida da serra, além de demais obras em toda a extensão da estrada. Participaram do encontro a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Fernanda Penteado, diretora de outorgas, além de Dom Marques de Mendonça, da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares. No início de junho, o Ministério dos Transportes anunciou a aprovação da BR-040 495 RJ-MG, confirmando que o projeto seguiu para o TCU, Tribunal de Contas da União, com 9 bilhões de reais previstos para novas obras e serviços operacionais, no segmento a ser concedido entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Ainda conforme o Ministério, a expectativa é que o leilão seja realizado ainda neste ano, após o aval da Corte de Contas. Os próximos passos serão prováveis ajustes na modelagem e edital, o lançamento da licitação e, na sequência, o leilão de concessão. A verdade é que a BR-040 é uma rodovia muito importante, não só para as cidades que abrangem essa rodovia, que estão no entorno dela, como também para vários estados, não só o Rio de Janeiro e Minas Gerais. É uma rodovia importantíssima. E com certeza esses impasses entre as obras, as concessões, impactam e muito na economia dessas cidades do entorno. Então, com certeza, a gente vai trazer atualizações sobre este assunto para vocês ao longo dessa semana. Mas agora, mudando totalmente de assunto,
O número de hospitalizações por Covid-19 apresentou alta em algumas regiões do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, na última semana. Apesar dessa alta no estado, cidades da região serrana não apresentaram novos casos da doença. O novo boletim Infogripe, divulgado na última sexta-feira, aponta aumento no número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em decorrência da Covid-19 entre os idosos nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Apesar disso, as internações pela Covid-19 ainda se mantêm em patamares baixos quando comparados ao histórico de circulação do vírus. É importante que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal dessas regiões fiquem atentos para qualquer sinal de aumento expressivo de circulação do vírus. Nas 2 últimas semanas epidemiológicas, 232 novos casos de Covid-19 e 5 óbitos em decorrência da doença foram registrados no estado do Rio de Janeiro. Apesar da alta de casos no estado, os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana, e Paraíba do Sul e Três Rios, no sul do estado, não apresentaram novos casos do vírus no período. E diante desse cenário, a gente reforça a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente para as pessoas do grupo de maior risco, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, profissionais da área da saúde. A pesquisadora destaca que é importante que os indivíduos se vacinem contra a influenza, já que o vírus continua circulando no país, assim como o da Covid. Ainda de acordo com ela, em caso de aparecimento de sintomas de algumas das doenças, é recomendada a procura por atendimento médico. E a gente mantém as recomendações de uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em casa em isolamento. Se não for possível ficar em casa em isolamento, é importante sair de casa usando máscaras. É importante sempre falar que mesmo que a OMS tenha decretado o fim da pandemia, ainda há casos de Covid circulando. Então, quem não tiver completado a vacinação, é importante que complete esse esquema vacinal. E a gente sempre fala não só a Covid-19, como também outras vacinas, como por exemplo a da influenza. Então, procure o postinho de saúde mais próximo da sua casa para conseguir completar esse esquema vacinal. E os pais e responsáveis também devem estar atentos à vacinação das crianças. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo e a Câmara Municipal de Nova Friburgo, assinaram na última quinta-feira, dia 15 de agosto, um termo aditivo ao termo de ajustamento de conduta que foi firmado em 2019, assinalando um novo prazo, no dia 31 de dezembro de 2025, para a conclusão da reforma administrativa da Casa Legislativa e de 31 de dezembro de 2026 para a homologação do concurso público seguida da convocação dos aprovados. Quem vai trazer informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Richard Stolzenburg. Na reunião que foi realizada e que determinou essa ampliação do prazo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Nova Friburgo, que está inclusive com esse caso, entendeu que a Câmara Municipal da cidade, a Câmara Legislativa, realiza esforços para realizar todas as adequações que foram determinadas no termo de ajustamento de conduta, o TAC, que foi realizado por meio do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Esse trabalho foi iniciado em 2019. No entanto, de acordo com o MPRJ, esse prazo, então, para realizar essas adequações, que inclui aí, por exemplo, até mesmo o número de contratações para os gabinetes dos vereadores, foi adiado, tendo a necessidade por conta, primeiro, da pandemia da Covid-19 e também por outras questões judiciais. Entre as irregularidades apresentadas estavam aí um desequilíbrio entre os cargos comissionados e servidores efetivos. De acordo com o procurador da Câmara Municipal de Nova Friburgo, esse texto já foi encaminhado. Além disso, informou que a minuta do projeto também já foi assinada. Richard Stolzenburg para a TV Correio da Manhã. Richard, muito obrigada por suas informações.
Gente, a gente tem falado aqui no Correio Petropolitano na TV e nos nossos outros telejornais que nos últimos dias, a gente também falou na semana passada, que Petrópolis tem registrado inúmeros incêndios em vegetação, infelizmente. Ontem mesmo a gente trouxe a informação sobre 2 grandes incêndios que aconteceram na região da Posse e Nogueira no fim de semana passado. Essa época do ano, durante o inverno, as chamas têm maior facilidade para se alastrarem por conta do tempo e da vegetação seca e também os fortes ventos. O secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Rodrigo Werner, nos enviou um vídeo falando exatamente sobre este assunto. Vamos conferir. Olá, eu sou Rodrigo Werner, secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis e venho aqui falar sobre fogo em vegetação. Neste último final de semana, nós tivemos muitas ocorrências de fogo em vegetação. Isso muito nos preocupa. Afeta a fauna, a flora e a qualidade do ar e a população que mora próximo aos locais que se incendeiam. A condição está propícia para esse tipo de ocorrência. A umidade está baixa e a temperatura está bem elevada. Não chove desde o dia 10 e há a possibilidade de se manter assim para os próximos dias. Por isso, a gente pede atenção à população que não ateie fogo na vegetação, não faça fogueiras, não solte balões, lembrando que é crime. E nós temos a ronda preventiva. A nossa viatura percorre os locais com maior incidência desses eventos, com um carro de som, emitindo informações para a população, e a gente faz os voos com drone, tentando verificar possíveis ações inadequadas e inibir ações que possam vir a causar o fogo em vegetação. Lembrando que a baixa umidade do ar também causa problemas de saúde, por isso mantenha-se hidratado e tome a devida cautela e siga as recomendações. Nós emitimos boletins diários na nossa rede social e por meio do nosso canal no WhatsApp. Assim como o secretário Rodrigo Werner destacou, a maior parte dos incêndios em vegetação, infelizmente e cruelmente, são ocasionados pela força humana, ou seja, pela soltura de balões, descartes de guimba de cigarro, queima de lixo, entre outros. E vale sempre lembrar que tudo isso é crime, ou seja, a pessoa pode ser responsabilizada por isso. E sem contar que a flora e também a fauna da região são extremamente afetadas por esses incêndios. E sempre vale lembrar que para entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, basta ligar para o número 193 e quando for uma denúncia, o Corpo de Bombeiros também vai encaminhar essa denúncia para a polícia. E é importantíssimo lembrar, gente, sempre que puder, façam essas denúncias para que a gente possa preservar a nossa fauna e a nossa flora. E o Ministério Público Federal informou nesta segunda-feira que a restauração do painel História de Petrópolis, feito pela artista modernista Djanira da Mota e Silva em 1953, está em fase avançada. O processo é acompanhado pelo órgão junto ao município de Petrópolis, que assinou há 8 anos um termo de ajustamento de conduta. O painel começou a ser restaurado no ano de 2021, mas os trabalhos foram interrompidos depois da morte do dono da empresa contratada para o serviço. A restauração foi retomada em 9 de abril deste ano e o cronograma é dividido em 8 etapas com duração de 10 meses. A previsão é de que a obra tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 1982, fique em exposição ao público durante um período. Com dimensões de 12,75 metros por 3,5 metros, o painel ilustra paisagens e cenas típicas de Petrópolis, como vocês podem ver nessa imagem que aparece agora para vocês. Traz também símbolos da cidade, como o Museu Imperial, as carruagens, as fábricas de cerâmica e de tecido. E a artista Djanira morou em Petrópolis durante o período que pintou o painel para o Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. No dia 30 de julho, o Ministério Público Federal recebeu um relatório da Prefeitura de Petrópolis com detalhes do trabalho que já foi feito. O documento informa que foi feita uma revisão estrutural da cama de acondicionamento do painel. Ela estava fragilizada e sem condições de servir de base para a obra. Foi preciso confeccionar uma nova cama e também foi adicionada uma proteção da mesa com papel siliconado. Na etapa 4 do cronograma foram realizadas a higienização e a desinfecção da obra com limpeza química e mecânica e com a remoção de sujeiras impregnadas. Em uma reunião com técnicos do IPHAN, foram apresentadas as intervenções e as metodologias que foram empregadas. Os próximos passos, de acordo com o relatório, serão a revisão das emendas originais do suporte nos tratamentos, como rasgos, por exemplo, revisão de obstruções e bordas e o reentalhamento com linho natural importado da Bélgica. E você vai ver depois do intervalo. Estado do Rio de Janeiro registra menor índice de desemprego desde 2015.
Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 186 vagas nesta semana. Secretaria de Trabalho e Renda divulga 4.661 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz no estado do Rio. Educação divulga resultado da 4ª chamada da pré-matrícula para creches na próxima segunda-feira, em Teresópolis. Resultado da 2ª chamada do ProUni sai nesta terça-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, divulgou na última quinta-feira a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, apontando a menor taxa de desemprego registrada no Rio de Janeiro desde 2015. O IBGE aponta que o estado do Rio de Janeiro registrou a menor taxa de desemprego desde 2015 no segundo trimestre de 2024. O número do estado ficou em 9,6%, o menor desde o quarto trimestre de 2025, quando o índice foi de 8,7%. Os dados são da PNAD contínua trimestral divulgados na última quinta-feira. O nível de ocupação entre as mulheres alcançou o melhor resultado na série histórica, iniciada em 2012, com 46,2%. Enquanto o índice para os homens ficou em 66,4%. Em termos absolutos,
A população ocupada totalizou 8,2 milhões de pessoas, enquanto a população desempregada ficou com 878 mil indivíduos. De acordo com o governador Cláudio Castro, o Rio de Janeiro se consolidou como uma potência na geração de empregos, na geração de novas empresas e na criação de oportunidades de negócios. Ainda segundo ele, os números divulgados refletem mais do que estatísticas. São vidas transformadas, famílias que agora têm sustento garantido. Foram 15 unidades da federação que tiveram queda significativa da taxa de desocupação. E, além disso, seja na comparação com o primeiro trimestre de 24 ou com o segundo trimestre de 2023, nenhuma unidade da federação registrou aumento da taxa de desocupação. O estado que apresentou a menor taxa de desocupação foi o de Santa Catarina, com apenas 3,2% da população. Na contramão, a unidade federativa que apresentou o maior número de desempregados foi o de Pernambuco, com 11,5% dos habitantes. A média da taxa de desemprego no país caiu 1 ponto percentual, passando de 7,9% no primeiro trimestre para 6,9% no segundo. À medida que mais atividades econômicas, principalmente serviços de alta ou baixa complexidade, absorvem trabalhadores, aqueles que pressionam o mercado de trabalho em busca de uma ocupação acabam sendo absorvidos mais rapidamente. E ainda falando em empregos e oportunidades, o Balcão de Empregos de Petrópolis está oferecendo mais 186 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura. Entre as oportunidades disponibilizadas esta semana estão 20 vagas para auxiliar de produção, 15 para motorista de ônibus urbano e 10 para segurança patrimonial. As candidaturas devem ser realizadas por meio do site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atenda aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. As oportunidades são atualizadas semanalmente. E vale lembrar que as oportunidades disponibilizadas pelo Balcão de Empregos de Petrópolis também estão listadas no nosso site, em tvc16.com. Mas não tem oportunidade de emprego só em Petrópolis nessa semana, não. A Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando nesta semana 4.661 oportunidades de trabalho no estado do Rio de Janeiro. São 1.930 vagas de emprego formal e 2.731 para estágio e jovem aprendiz com diferentes níveis de escolaridade. Todas as posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego, enquanto os estágios e oportunidades de jovem aprendiz são fruto de uma parceria com a Fundação Moody's e o Centro de Integração Empresa-Escola. As vagas oferecidas pelo Cine estão disponibilizadas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região metropolitana concentra o maior número de oportunidades. São 1.646 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Entre elas, há 350 posições dirigidas a pessoas com deficiência, muitas sem necessidades de experiência. Já na região serrana, todas as 263 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, principalmente para o bairro de Várzea, com remuneração média de um salário mínimo. Existem vagas para ajudante de cozinha, atendente de loja, borracheiro, jardineiro, pintor, saladeiro, recepcionista, cozinheiro, entre outras. A Secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para consultar os endereços das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, que está disponível no site rj.gov.br/trabalho. E em parceria com diferentes instituições, a Secretaria de Trabalho e Renda também divulga estágios para diferentes escolaridades e oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's está oferecendo 849 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar o site moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.882 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade
qualidade e oportunidades para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas no site ciee.org.br. Então, só reforçando, todas essas vagas do estado do Rio também estão disponibilizadas no nosso site. Lá você encontra todas as vagas, além de os sites que vocês precisam acessar para colocar os currículos. Então, vale conferir o nosso site em tvc16.com. E na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto, será divulgado o resultado da 4ª chamada da pré-matrícula dos alunos das creches e centros infantis da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis. São 23 vagas remanescentes, aquelas às quais os pais ou responsáveis não efetivaram a matrícula, voltadas para o berçário, maternal e jardim. O resultado da 4ª chamada será divulgado na página educação.teresópolis.rj.gov.br e em listas afixadas nas unidades e na Secretaria Municipal de Educação. A matrícula deve ser feita no período entre os dias 26 de agosto e 5 de setembro, na unidade escolar onde a criança tiver sido alocada. Pais e responsáveis que tiverem alguma dúvida a respeito da distribuição das vagas deverão se dirigir ao setor de estatísticas e matrículas da Secretaria Municipal de Educação, que fica na rua Carmela Dutra, no número 475, em Agriões, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. No ato da matrícula, devem ser apresentados os documentos: uma cópia do cartão de vacina, 3 fotos 3x4, laudo médico no caso de estudantes portadores de necessidades especiais, uma cópia da certidão de nascimento do aluno, o número do NIS do aluno, uma cópia do CPF do responsável, uma cópia da identidade do responsável e cópia do comprovante de residência no nome do responsável. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da 2ª chamada do Programa Universidade para Todos de 2024, o ProUni. A lista está disponibilizada no Portal Único de Acesso ao Ensino, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais, 50% do valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privada. O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro. E o resultado da lista de espera sairá no dia 13 de setembro. E você vai ver depois do intervalo. Operação Desmonte completa 1 ano com interdição de 50 ferros velhos e apreensão de 800 toneladas de sucata irregular. Governador do Rio inaugura primeiro centro de atendimento para autistas em Miguel Pereira e visita outras obras. Rio tem semana de sol e tempo só muda na sexta-feira à noite. Criança escolhe comemorar o aniversário na Turp Transportes em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Mês dos Pais chegando e a Alforge Sapataria tem os melhores calçados para você presentear o papai. Botas de vários estilos e modelos, tênis das grandes marcas, chinelos, mochilas, meias, sapatênis da marca Democrata com requinte e qualidade. Alforge Sapataria, com 3 lojas no centro de Petrópolis, Rua Paulo Barbosa, número 84, Rua do Imperador 549 e Shopping Pedro II, loja 4. Faça-nos uma visita, nos acompanhe pelo Instagram e entre em contato pelo nosso WhatsApp 988264587. Alforge Sapataria, a sapataria da família. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.
Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão. A sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. 6 ferros velhos que funcionavam às margens da rua Capitão Juvenal Figueiredo, no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo, foram interditados nesta segunda-feira. Os estabelecimentos não tinham licença para funcionar e não apresentaram notas fiscais do material que estava à venda. A ação faz parte da força-tarefa do Governo do Estado criada para coibir a comercialização de peças e de sucatas de automóveis de procedência irregular. A operação em São Gonçalo ocorre na semana em que a força-tarefa estadual completa 1 ano. Coordenada pelo Detran RJ, conta com a participação das polícias civil e militar, do INEA e da Secretaria de Estado de Fazenda. Neste período, 52 estabelecimentos foram fechados e mais de 800 toneladas de sucatas foram apreendidas e encaminhadas para destruição. Ao longo do primeiro ano, os agentes realizaram 25 operações em todo o estado do Rio, com a recuperação de 7 veículos roubados e de cerca de 160 motores adulterados. Um veículo clonado foi recuperado e 25 pessoas foram conduzidas para as delegacias. O Detran RJ incluiu em seu site, detran.rj.gov.br, uma aba do sistema chamada Desmonte.rj, que permite aos proprietários de ferros velhos buscar credenciamento junto ao departamento. Até o momento, mais de 300 proprietários de ferros velhos já buscaram o Detran.rj para regularizar seus estabelecimentos. E o governador do Rio de Janeiro inaugurou nesta segunda-feira o Espaço Azul Te Acolhe, que vai prestar atendimento integral a pelo menos 200 crianças e adultos autistas em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense. Castro aproveitou para visitar outras obras na região que contam com investimentos de mais de 100 milhões de reais do governo do estado. Dentre elas está a construção de 195 moradias populares e da Cidade da Saúde, além da despoluição do Lago Javari, cartão postal do município e a revitalização do bairro Praça da Ponte. Para o Espaço Azul Te Acolhe, a gestão atual já repassou 3,7 milhões dos 5 milhões de reais orçados. O espaço visa melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social de crianças e adultos com autismo e dar suporte em serviços de saúde, educação e assistência social.
A comitiva vistoriou também as obras da Cidade da Saúde, batizada Dr. Carlos Alberto Chaves. O complexo vai atender a mais de 10 mil moradores da região, numa área total de 17.200 metros quadrados. O projeto, que vai abrigar o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, está com 77% das intervenções concluídas e vai contar com 108 leitos de enfermaria, 119 de UTI e especialidades. Uma unidade UPA 24 horas, centro odontológico, centro de reabilitação, um hangar e um heliporto. No bairro Praça da Ponte estão em construção 195 moradias com um investimento de 38,8 milhões de reais. O condomínio de 6 blocos terá área de lazer, quadra poliesportiva, 3 parques infantis, academias, um centro cultural, um centro comunitário e churrasqueiras. Antes de deixar o município, Cláudio Castro acompanhou os serviços do programa Limpa Rio. No Rio Praça da Ponte, 636 metros cúbicos de detritos foram retirados e no Lago Javari, até o momento, foram removidos mais de 5.275 metros cúbicos de materiais. E olha só, gente, hoje é dia de tentar ficar milionário. As 6 dezenas do concurso 2.764 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 8 horas da noite. E esse sorteio, ele tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das loterias Caixas. O prêmio de hoje está acumulado em 65 milhões de reais. E as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. E como eu gosto sempre de lembrar, algumas casas lotéricas fecham antes desse limite para fazer os jogos, que é às 7 horas da noite. Então é bom se programar para saber o horário que essa casa lotérica vai fechar e não deixar de fazer seu jogo. Senão vai ser necessário realizar esse jogo pela internet. E o jogo simples, com 6 números marcados, custa R$5. Gente, e olha só essa notícia que fofa. Pela segunda vez, o pequeno petropolitano Josué Pereira escolheu comemorar o seu aniversário na garagem da Turp Transportes. É que o sonho dele é ser motorista e trabalhar na empresa quando ele crescer. No ano de 2021, quando ele tinha 6 anos de idade, ele foi pela primeira vez comemorar o seu aniversário na empresa e agora escolheu voltar para comemorar seu aniversário mais uma vez. Há algumas semanas, o pequeno havia pedido para os pais pela segunda vez para revisitar a garagem da Turp em comemoração aos 9 anos de idade. E na semana passada, o tour foi acompanhado pelo irmão caçula, que segue os mesmos passos quando o assunto é paixão por ônibus. E no local, a festa foi garantida com direito a bolo e guaraná personalizados. Josué, na companhia do irmão Caleb Pereira, de 4 anos, e dos pais, foi recebido por representantes da empresa, passeando por todos os setores da Turp Transporte, com diretoria, administração, manutenção e operação. E essa visita aconteceu por quase 2 horas, sendo finalizada com uma festa surpresa. De acordo com a família, mesmo com uma frota de ônibus de brinquedo, um novo pedido entrou para a lista de compra após essa visita. Ele disse que agora ele quer um brinquedo parecido com o micro-ônibus exclusivo da Turp. Gente, muito bonitinho realmente, e mais legal ainda saber que ele tem esse sonho de ser motorista de uma empresa aqui de Petrópolis. E, gente, o calor que atinge o Rio de Janeiro nos últimos dias deve permanecer até o final da semana, quando a chegada de uma frente fria na sexta-feira vai mudar o tempo. Então não tem jeito, vai chegar um frio de novo. De acordo com o sistema Alerta Rio, a temperatura máxima nessa segunda-feira no Rio de Janeiro chegou aos 36,3 graus Celsius às 2h45 da tarde. E a mínima foi de 15 graus no início da manhã, às 7 horas da manhã. O tempo quente na cidade do Rio de Janeiro se deve à atuação de um sistema de alta pressão. Para esta terça-feira e quarta, o tempo sofrerá a influência da chegada de ventos úmidos vindos do oceano. Desta forma, haverá um aumento gradativo de nebulosidade, sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode ficar em torno dos 32 graus. Amanhã, a temperatura máxima cairá um pouco e pode ficar em torno dos 27. Na quinta-feira, a temperatura volta a subir. A previsão é de céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. A máxima pode chegar aos 34 graus. O tempo deve mudar na sexta-feira, influenciado pela aproximação de uma frente fria vinda do oceano. Mas, durante o dia, a máxima pode atingir os 34 graus, com previsão de ser o dia mais quente da semana. Haverá aumento de nebulosidade a partir da noite, mas sem previsão de chuva. O Corpo de Bombeiros divulgou uma série de orientações de segurança por causa do calor
e as medidas que os banhistas devem tomar. Eles devem procurar sempre locais próximos de um posto de guarda-vidas e perguntar qual o local mais apropriado para o banho de mar, além de respeitar as bandeiras de sinalização. Se presenciar um afogamento, jamais tentar fazer o salvamento por conta própria, acionar o guarda-vidas ou ligar 193 imediatamente. Aqui em Petrópolis também está quente, mas vamos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura? Vamos à previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura para esta terça-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Temos avisos climáticos que foram emitidos pelo IMET. O primeiro é de baixa umidade do ar, que já está presente em diversas regiões do Brasil desde a semana passada. Já o segundo é de onda de calor. Seu grau de potencialidade está no segundo nível, que é de perigo. A partir de hoje, o fenômeno começa a chegar no estado do Rio de Janeiro. Então, a previsão é de que dias mais quentes, apesar de haver possibilidade de chuva para algumas cidades do estado. Em Nova Friburgo, o dia será de sol e poucas nuvens no céu. Durante a noite, há leve possibilidade de chuvas, mas os termômetros vão cair, variando entre mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. O dia será de sol entre nuvens, ventos fracos, ligeira elevação na temperatura mínima e ainda assim possibilidade de chuva para o período da noite. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a terça-feira será de aumento na temperatura mínima e ligeiro declínio na temperatura máxima, variando entre 14 e 31 graus. O dia será de sol pela manhã e poucas nuvens no céu. Já pela noite, existe leve possibilidade de chuva para a região. Em Paraíba do Sul, a intensidade dos ventos durante o dia deve intercalar entre fraco a forte. Não chove pela manhã nem durante a tarde, mas há possibilidade de chuva no período da noite. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 31 graus. Já em Três Rios, não há possibilidade de chuvas. O dia será de sol e poucas nuvens no céu. A intensidade dos ventos também vai transitar entre fraco a forte e os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 32 graus. Lembrando que por conta dos avisos de baixa umidade do ar e onda de calor, a população deve se atentar à hidratação, beber bastante líquido e hidratar a pele. E esta foi a previsão do tempo para ser terça-feira. Mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região. Até mais e boa semana! Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra no nosso site, em tvc16.com, além dos nossos telejornais e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram, @Correio Petropolitano. E como eu sempre digo, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante pra gente. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje, termina aqui, mas amanhã a gente está de volta. A partir das 11 horas da manhã eu estarei ao vivo aguardando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.